Fala, fiel, tudo bem com vocês? Mais notícias do Corinthians aí pra vocês, tá bom? Marco Belo trouxe algumas informações aí direto lá do Corinthians. Infelizmente as notícias não são muito boas pra variar, né? Mas confere aí com a gente lá as notícias, tá bom? Antes, deixe seu like, se inscreva no canal aí, tá bom? Notícias do Corinthians todos os dias aí pra vocês, tá bom? No final do vídeo a gente comenta mais sobre essas notícias aí, tá bom? Fretado pelo Corinthians, os jogadores vão desembarcar, a assessoria do Corinthians não passou os relacionados para o jogo, então a gente não sabe, por exemplo, se o Memphis Depay foi relacionado para esse jogo. Muito dificilmente ele vai jogar contra o Fortaleza. Mas as tuas fontes não viram o time chegando no aeroporto? Não, porque eles desceram do ônibus direto pro avião, foi muito rápido. Eles desceram do ônibus e foram desceram do ônibus do Corinthians, foram pro ônibus do aeroporto, desceram do ônibus do aeroporto e foram pro avião. Rápido, assim, não deu pra ver. Deu pra ver, por exemplo, que o Matheus Bidu tava. Ele que tava com dores no joelho, o Matheus Bidu tava. Esse deu pra ver. O Memphis não deu. Realmente não deu pra ver todos os jogadores do Corinthians. E não deu pra ver, Benja, Yuri Alberto. E esse preocupa. Esse jogador preocupa, porque o Yuri Alberto sentiu dores na virilha na partida contra o Botafogo. O Corinthians fez exames, os resultados dos exames já saíram e o Corinthians não divulgou. Quando não divulga, é porque o negócio é sério. Há uma chance grande do Yuri Alberto não enfrentar o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Eu perguntei pra você, tem notícia boa? Caramba, o Marco Belo, parece oficial de notícia justiça, boa que tá viajando pra Fortaleza. Grande notícia, tá indo pra Fortaleza. Tinha que ir, caramba. Agora, como é que eu... Então, imagina se fosse pra Manaus, se fosse pro lugar errado. Acertou o lugar, pô, notícia boa. Do Corinthians hoje. Olha, o Yuri Alberto não vive um bom momento, tá? Mas é um jogador importante pro Corinthians, Dodô. Eu acho. Muito importante. Eu acho que se o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil, deixar de ter um dos seus jogadores... o trio Gin, né? Importantes, que o Calil falou, né? Por mais que possam ser questionados, e o Yuri realmente não vive um momento dos melhores, mas vão fazer muita falta. O Corinthians tem que estar completo para ter possibilidade de jogar o segundo jogo contra o Cruzeiro e ir para a final. Principalmente porque não tem reserva, né, Benja? Você vê, o Flamengo não teve o Pedro, seu grande artilheiro na final da Libertadores. Ninguém nem lembra. Foi lá, ganhou, entrou o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique, toda vez que entra, também joga pra caramba. O Palmeiras também não foi lá muito bem, mas é jogador decisivo. Apesar que o Gui Negão... Então, o Gui quando jogou... No período da Copa do Mundo de Clubes que ele jogou, não foi? Que ele teve uma sequência. Depois, Cara, acho que ele desempenhou bem, mas é claro que aí você pensa no Yuri, melhor Yuri que o Corinthians já viu. Aí o Gui Negão, a diferença é grande. Jogou melhor, inclusive, com o Memphis do que com o Yuri Alberto. Quando o Corinthians... Nesse período aí. Nesse período, quando o Corinthians não tinha o Yuri Alberto. Sim. E a dupla de ataque... O Yuri tava com Ernen Guinal. Pois é, exatamente. E a dupla de ataque era Memphis e Gui Negão. Vai entrar ele. Foi o melhor período do menino no Corinthians. Ou vai entrar ele ou vai entrar o Vitinho, né? Eu já tive Ernen Guinal. Puta, chato, velho. Mesmo? Não, também não. Só que a operação é rápida. Então, isso que é rápido. Né? Eu entrei de manhã e saí fim de tarde. Mas é a recuperação. Era uma semana light. Entendeu? Mas hoje com a tecnologia você faz uma laparoscopia. Que você põe uma telinha, né? Faz por robô, né? Ô Marco Belo, o Carlos Neto tá perguntando aqui pra você, boa tarde, rapaziada. Caso o Corinthians não consiga nenhuma vaga pra Libertadores, o Dorival continua no cargo? Abraço, Neto da Casa Verde. Porque o Tite tá aí disponível no mercado e parece que talvez comenta-se que há uma sondagem do Beşiktaş da Turquia, né, o Marco Belo, para o Tite. Sim, o interesse do Tite é treinar o futebol do exterior. Desde que ele saiu da seleção brasileira, o interesse dele é treinar algum time do futebol do exterior. Ele foi aprender inglês quando ele saiu da seleção brasileira, para ter uma ideia. E a permanência ou não do Dorival é política. A permanência ou não do Dorival não é técnica, é política. O Corinthians hoje, eu estava comentando, Benja, não tem como se programar para o ano que vem.
Porque o Corinthians não sabe, por exemplo, se vai pagar o transfer ban. Se não pagar o transfer ban, se não puder contratar jogadores, vai ter que ficar com o Angileri, vai ter que ficar com Pedro Raul, que está no Ceará, vai ter que voltar, vai ter que ficar com Alex Santana, que vai voltar, vai ter que ficar com Fagner, que vai voltar do Cruzeiro, porque não vai poder contratar jogador, então vai ter que ter esses jogadores emprestados de volta. Agora, se pagar o transfer ban, aí sim vai poder fazer 3 ou 4 contratações pontuais. E disso depende muito o Dorival Júnior, porque o Osmar Stabile já disse que mesmo pagando o transfer ban, o Corinthians vai baixar a folha salarial, que hoje é a terceira maior do país, 25 bilhões de reais. É um negócio absurdo, 25 milhões de reais. Então o Dorival vai ter que indicar para o Stabile, se o Corinthians puder contratar, jogadores que aceitem ganhar menos, aceitem ganhar 500, 600 mil reais, que é um baita de um salário, mas é menos do que os caras que pedem de 800 a 1 milhão de reais. E outra coisa, viu? O Corinthians, mesmo não podendo gastar, fez proposta para o Shakhtar Donetsk para continuar com o Maicon por mais um ano, viu, Benjamin? Eu não consigo entender a mágica que o Corinthians faz. E o Maicon, com todo respeito, o Maicon quando apareceu no Corinthians jogou muita bola. Mas o Maicon depois, velho, quando voltou, esse empréstimo, o Maicon não jogou, cara. Custo-benefício não vale a pena. Zero. E aí vai renovar de novo? Então. Vai pedir empréstimo de novo? Pra um jogador que nem é titular mais? Pô, cara, tem umas coisas muito estranhas do Corinthians. O Fagner tava lá. E, pô, sai, não sai. De repente renovaram o contrato do Fagner por 2 anos. E mandaram ele pro Cruzeiro. O Cruzeiro que tá rico, que tem o Pedrinho BH, sabe? É o único jogador que foi pro Cruzeiro que metade do salário o Corinthians paga Corinthians. Exatamente. Então eu não entendo por que ter renovado o Fagner 2 anos e por que pagar metade do salário. E agora essa do Maicon, Marco Belo, eu não consigo entender, velho. Falando sério. Tem coisas, ó. Não é teoria da conspiração, mas você ouve certas coisas que você fica indignado, né? Ou não? Não fica uma pulga atrás da orelha, Marco Belo? O Maicon é o jogador do Dorival Júnior. Pro Dorival, o Corinthians começa no Maicon e depois coloca os outros 10. O problema é que o Corinthians não pagou os 2 últimos empréstimos do Maicon junto ao Shakhtar Donetsk. E tá querendo um terceiro empréstimo. O Corinthians está na FIFA aliás, o Shakhtar está na FIFA contra o Corinthians por 2 empréstimos que o Corinthians não pagou ao Shakhtar Donetsk. E mesmo assim o Corinthians está pedindo um terceiro empréstimo. Vai ser cara de pau assim no inferno, hein? Pior que o Shakhtar é capaz de emprestar mesmo assim também. Até porque aumenta, não tem interesse no jogador e aumenta depois o tamanho da dívida, né? Porque veja bem, uma hora o Shakhtar Donetsk vai receber. Uma hora ele vai receber. E aí o tamanho, né, da dívida vai ser maior. Então vale a pena. Eu não duvido não que o Shakhtar renove esse empréstimo do Maicon. Não é muito difícil. Duas coisas, Benja. Primeiro, eu acompanho muito o trabalho do Marco Belo. Eu sei que ele é muito bem informado. E essa questão do transfer ban está na cabeça do torcedor, mas o Corinthians vai pagar. Vai pagar. Eu não sei como, mas vai pagar. Tem que pagar. Porque o transfer ban, ele vai agravando as punições. Não é assim, não paga e não pode contratar jogador. Não. Vai agravando. Inclusive chega ao rebaixamento. Chega a perda de pontos. Então vai pagar. E outra coisa, sobre o Tite já tem um contrato assinado. Eu não sei com quem. Por quê? Porque ele tirou semana passada o assistente dele do Avaí, o Vinícius Bergantin, que é o treinador do Tite de defesa, é o cara que treina a defesa já desde o Flamengo, ele trabalhou com o Tite, ele mandou o cara sair do Avaí. Pô, ele não vai tirar o cara do emprego para o cara ficar em casa. Então eu não sei com quem é, mas o Tite já tem um contrato assinado, ele mandou o cara sair do clube, o assistente dele. Puxa, para onde é, eu não sei. Como eu gostaria de ver o Tite de volta. Pode ser até no Corinthians, por que não? Não, eu não sei, mas que ele tem um contrato assinado. Você trocaria? Com alguém, ele tem. Trocaria. Vai levar para o Tite? Trocaria. Mas você concorda quando algumas pessoas falam para mim, pô, mas a minha escolha... Eu adoro o Tite. A minha escolha é... Para mim, o Tite é o maior treinador da história do Corinthians. Quando o filho dele e o Kleber Xavier foram para o Santos, havia uma
possibilidade dele ir para lá. Eu tava torcendo para ele ir, mas infelizmente, ele, como o Belo informou, depois ele ia pro Corinthians também, mas ele não teve condições de saúde, né? Eu acho Antes, que, antes ele ia pro teve Corinthians, condições de depois saúde. eu acho que ele a seria, história do Santos. nessa história que eu falo que deveria ter um presidente que pegasse o microfone e falasse, eu acho que se você tivesse um técnico do tamanho do Tite no Corinthians, que é o cara para falar à torcida, eu acho que ajudaria muito. Ajudaria muito. Porque acho que tem situações que você precisa trazer um treinador que é grandão lá dentro. Sim. Mas, Sim. mas da forma que a gente estava falando aqui, alguém tem que secar a sangria, né? E aí você contrata um treinador, claro que você vai ter que ter algum custo, para ajudar que essa sangria seja atada com um cara que tenha a costa quente, para poder fazer um time modesto, com criatividade do pessoal que trabalha lá na gestão de contratar jogadores. E aí você começar a tocar uma nova vida. Só assim pra dar certo. Agora, uma coisa que o Belo falou é verdade. Se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, o Dorival não vai sair. Vai começar a O Dorival temporada foi que vem. campeão da Copa do Brasil no Flamengo e saiu. Mas o Corinthians não é o Flamengo. O Corinthians não é o Flamengo. Não tem nenhuma chance do Corinthians fazer isso. O Tuma outro dia falou que o Corinthians deveria ser igual ao Flamengo. Mas não é. Falou mesmo. Ô, Mas Belo, não é. Ô, Belo, e ao contrário? E o Dorival? Você acha que o Corinthians ganhando a Copa do Brasil, ele quer continuar ou ele sai grandão, ganhou a Copa do Brasil, o Corinthians cheio de problema na temporada e ele sai tranquilo? O que você acha? Ele fica, Dodô, ele fica porque o contrato dele é de mais um ano, é um baita de um salário que ele assinou com o Augustinho Melo. Ele assinou um salário muito alto, até para o futebol brasileiro. Então ele leva uma grana altíssima. Augustinho Melo. Augustinho Melo. Ele está, claro, muito chateado. Marco. É carinhoso, né? Intimidade. Carinhoso. E também lembra um pouquinho a Grande Família. Sim. Lembra um pouquinho o personagem Agostinho da Grande Família. Agostinho né? Carrara. Que é bom pra caramba. Agostinho Carrara. Lembra um pouquinho também. Ou então você pode chamar de Augusto Melo, segunda-feira. Augusto Melo, segunda-feira vem coisa boa aí. Você pode chamar também assim. São vários os apelidos, né? Enfim. O Dorival, ele assinou um contrato com um baita de um salário, então ele está financeiramente tranquilo. Ele não esperava tudo que fosse acontecer no clube. Quando ele assinou o contrato com o Augusto, ele não esperava, logicamente, que o presidente fosse sair, ele não esperava que fosse ter um transfer ban, ele não esperava que só viesse o Vitinho entre os jogadores que ele teria pedido. Então é lógico que o Dorival não está feliz com a situação do Corinthians, assim como o Fabinho não está feliz com a situação do Corinthians, assim como nenhum jogador do Corinthians está feliz com a situação do clube. Eu entendo que o Calil falou que o Corinthians vai pagar o transfer ban. A ideia é pagar o transfer ban. Acontece que o Corinthians não tem de onde tirar o dinheiro, porque o dinheiro da LFU e o dinheiro da Copa do Brasil vão para pagar salário e 13º de jogador. O Corinthians não tem dinheiro para pagar salário e 13º de jogador. O Corinthians não tem dinheiro para pagar premiação de jogador que está atrasado. Ontem venceu era para ser o primeiro dia do 13º do salário dos funcionários do Parque São Jorge. Não foi pago. A primeira parcela do 13º dos funcionários do Parque São Jorge não foram pagas. E o jogador de futebol, quando não recebe, não atrasa a conta de luz, não atrasa a conta de água. Ninguém desliga a luz da casa dele porque ele atrasa um dia do pagamento. O funcionário do Parque São Jorge, que ganha um salário mínimo, atrasa. Então, você tem que pagar primeiro o funcionário, depois o jogador. E o Corinthians não pagou o funcionário do Parque São Jorge. Então, está sem dinheiro até para isso. As verbas que vão entrar, Calil, da LFU e da Copa do Brasil, são para pagar exatamente isso. Se o Corinthians quiser pagar o transfer ban, vai ter que pedir um empréstimo milionário num banco, com juros milionários, que vai ferrar ainda mais o Corinthians para o futuro, e o Osmar Stabile, infelizmente, vai ser conhecido mais um dos péssimos presidentes que o Corinthians teve nos últimos anos. Vocês viram que essas manchetes são malucas, né? Há 5 minutos atrás, Corinthians quer renovar o empréstimo de Maicon com o Shakhtar. 5 minutos depois, Corinthians não pagou o 13º, os funcionários não receberam. É isso, velho, tem que parar, cara. Não vai parar nunca, cara. É uma bola de neve que não tem mais fim. Ô Marco Belo, o Corinthians está investindo na categoria de base ou não?
O Corinthians está reformando bastante a categoria de base, já mandou embora mais de 50 jogadores contratados pelo Agostinho, eram 87 jogadores contratados na gestão do Augusto Melo, o Corinthians já mandou embora mais de 50, então está ficando apenas com jogadores que realmente atuam, porque tinha jogador lá que não tinha nem onde treinar, tinha tanto jogador que não dava para formar 3, 4, 5, 6 times para jogarem entre si, dava para fazer um campeonato interno entre os atletas de base do Corinthians. Então o Corinthians está investindo sim aos poucos, conforme dá o dinheiro na finalização ali do CT da base, e está investindo na categoria de base sim. Esse é um ponto positivo da gestão do Osmar Stabile. Porque é aí que começa tudo, o Dodô. Se você não investe na categoria de base, quanto menos tempo, quanto mais você demora, mais tempo para revelar. Tô falando aqui com o Calil. Como que o Corinthians contrata 87 jogadores? É inacreditável. Corinthians é o time que todo mundo quer jogar. Se você tem um mínimo de competência, você consegue ter os melhores jogadores do estado, do Brasil. Sabe o que o Corinthians tinha que fazer? Seguir o exemplo do Palmeiras, que tem olheiro no Brasil todo, agora na América do Sul. Coisa que o São Paulo deveria fazer também. Dodô. Cara, é melhor contratar, né, Dodô? Então, aí, a economia gira, né, então, Dodô? É isso aí. Por que você contrata? Porque você tem um acerto com A, com B, com C, e todo mundo leva. Não existe o Corinthians contratar 87 jogadores. Na base do Corinthians, se você abrir o portão, chega lá 10, 15 caras que jogam bem por dia. É impressionante. E isso, Benja, não é só no Corinthians, mas a gente tem que falar. Só no Corinthians. O jogador, às vezes, ganha 30, 40 mil por mês, não fica com o jogador. O dinheiro não fica todo com o jogador. 10 para um, 5 para outro. Outro dia entrevistei o Ricardo Oliveira, e o Ricardo Oliveira foi dispensado do Corinthians, e o cara falou pra ele, olha, não dá, não é pra ser isso aí não. Esquece. Olha o que virou o Ricardo Oliveira, Um dos maiores artilheiros eu acho que isso aí da pode história acontecer. recente. Né? Isso aí pode acontecer, acontece com a maioria. Erro de avaliação. Isso aí acontece. Aí não vira no Corinthians, vira no São Paulo, vira no Palmeiras. Isso aí é uma outra coisa. A história do Hendrick, né? Isso é O outra Hendrick coisa. estava no São Paulo e não ficou no São Paulo. Foi por causa de dinheiro. Então. O que não é legal não ficou porque não entrou em acordo com A, com B, com C, ou teve outra coisa. Outra coisa é o cara achar que não vale na E às vezes, Dodô, Benjo, o pior é o seguinte, tem uma peneira ou uma avaliação, que hoje não pode mais falar peneira, né? A avaliação. Peneira, tem uma avaliação. Não pode falar? Por que não? Não pode, não se usa, não, eu falo, mas não se usa, é nutelização que você fala. Não pode. Não, eu falo. Peneira, por que peneira? Não, eu falo, mas o peneira é o que a mas gente nas fez, categorias de. Agora é avaliação, mas que seja peneira. O melhor é dispensado. O melhor, ele chega, você é o melhor. Tá dispensado. Aí ele liga pro empresário, dispensei o Benja aqui, que é o melhor. Vai lá que ele volta e você... É assim que funciona, cara. Todo mundo sabe. Tinha um time aqui de São Paulo, uma vez... O Corinthians contratou desses 87 tinha filho de conselheiro, também filho de tem isso. master do Corinthians, tinha filho de diretora do Corinthians, tem isso tinha também, moleque que tinha passado da idade, o cara tem 26 anos e joga no Sub-20, então era cada coisa que havia na base do Corinthians que era um negócio absurdo, era uma coisa de outro mundo. Então todos esses caras estão sendo despejados para que realmente a base do Corinthians comece a funcionar. Mas não vai funcionar de um ano para o outro não, viu, Ben? Já vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho ainda. Isso demora, mas bom saber, pelo menos com a tua informação, que pelo menos alguma coisa está sendo feita na base. Já é uma notícia boa. Ô Marco Belo, teu destaque final aí do Corinthians. Destaque final que muitos reservas podem conseguir espaço, não no time titular contra o Cruzeiro, tá? Contra o Cruzeiro, fora o Yuri Alberto se tiver machucado, o Dorival Júnior vai colocar tudo que tem de melhor, vai colocar Memphis, vai colocar Carrijo, vai colocar Maicon, vai colocar Ranielli, vai colocar tudo que tem de melhor. Mas, de repente, nessa partida contra o Fortaleza, André Luiz, Giovani, o próprio Guinegão, que agora pode ser titular contra o Cruzeiro por causa do problema do Yuri Alberto, mas não seria titular, esses moleques da base podem ganhar chance, porque o Dorival deve escalar um time de misto para reserva
contra o Fortaleza. A gente até tentou fazer uma escalação hoje, ficou um time meio ridículo do Corinthians, só com jogadores reservas para enfrentar um Fortaleza, é sério. É um time com 3 zagueiros do Corinthians. Ó, eu vou tentar fazer de cabeça, tá? Hugo Souza, aí 3 zagueiros. Seria o Kaká. Para, põe um abraço, Marco Belo. Tchau. Tá, já não precisa nem continuar. Tchau. Kaká, Tchoca e Angileri. Nas laterais, olha só, o Mateuzinho tá suspenso e o Charles também tá suspenso. Então você tem que pôr Jacaré. Félix Torres. Eu ia perguntar Félix dele, Torres agora. O que deu do Félix Torres, né? Caraca. Eu nem lembro que ele tá no Corinthians. Pois né? é. Ele tá lá ainda? Ele vai pro banco, ele é relacionado para os jogos, ele só não entra. Mas como o Mateuzinho e o Charles estão suspensos, é capaz dele aparecer na lateral direita, né? Porque o Mateuzinho é o titular e o Charles normalmente vem jogando. E na esquerda deve jogar o Bidu ou o Hugo. Aí na frente, Ranielli, o André Luiz e o Dieguinho, e na frente Vitinho e Guinegão. Deve ser o time do Corinthians para enfrentar o Fortaleza. Quem precisa de um bom resultado do Corinthians amanhã que se ferre, né? Para não falar outra coisa. Eu ia me assustar, eu achei que você ia falar. Mas aí Quem cada um precisa que se dane. Cada um com seus problemas. Né? Cada um com seus problemas. Não tem né? jeito. O Corinthians não pode ser responsável pela briga de rebaixamento dos outros. Fiz apenas uma observação. Pode ser Ô, responsável. Marco Belo, um grande abraço pra você, viu? Muito obrigado, Marco Belo. Estou esperando o seu convite para comparecer ao estúdio, viu, Benjamin? Não, você é um vendido, você é mentiroso. Convite. Você falta com a verdade. Que hoje eu falei pro Paulinho, o Marco Belo vem hoje? Não, ele teve recaída, a garganta, a amígdala. Mas é verdade. Então eu falei. É verdade, cadê o aqui, Marco Belo? ó as balas aqui para entrar no ar. Ó, infecção bacteriana, é verdade, senão eu tava aí. Quando passar, eu prometo que eu estaria aí, te darei um abraço. Porque se eu tiver se eu te der um abraço hoje, beijo, é você que fica uma semana fora do Tá programa. louco, não posso falar mente, não. Abração pra você, Marco Belo. Valeu, é nóis. Velho. Ô Benja, então, cara, manda aqui, você estava assistindo sua entrevista com o grupo Hermes e Renato. O clima era de animosidade com o Filipinho. O que aconteceu? Tá maluco, velho? Filipinho é parceiraço. Um abraço pra galera do Hermes e Renato, que tudo era uma zoeira, velho. Brincadeira. O Corinthians pode... Quem é? O Charles. O Corinthians pode fazer uma homenagem como foi a do Gil pro Guerreiro e o Tevez? O Guerreiro eu acho difícil, né? Que o Guerreiro saiu meio mal do E Corinthians. o Tevez saiu como? É. Tevez saiu como? Tevez foi embora, não falou nem tchau, deixou o cachorro aí. No Morumbi, Deixou tentaram o bater nele. Não tem muito mas- sentido isso. Porque O Corinthians é uma homenagem pro Gil? fez outro dia. Fez. No último Pro Gil, no jogo em Itaquera. O Diego Paz. Fez. O Banco Daicoval vai fazer mais um empréstimo para o Corinthians pagar com garantia da LFU, PS. Trabalho no Daicoval. Cara, tá vendo? Mas o Belo falou isso aí, né? Vai ter que pegar empréstimo no banco, né? Só que o juro, para quem não tem cacife, para quem não é um bom pagador, o juro é gigantesco. Eu estava escutando hoje, Benja, o Grêmio de Porto Alegre paga 100 milhões de juros, mais de 100, acho que 150 milhões de juros por ano. O Corinthians paga 300? Mas o Corinthians arrecada mais que o Grêmio, né? Mas de qualquer maneira, você vê como é a situação. E se pegar esse empréstimo aí que o cara que trabalha no banco tá falando, são juros estratosféricos. Aí você fica pagando. É igual o Brasil, né? Igual o nosso. É isso, fiel. Obrigado por ter assistido. O Corinthians aí que enfrenta o Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Aposta todas as suas fichas. Antes vai para o jogo do Fortaleza, né? Creio eu que o Dorival vai colocar os reservas, né? O Yuri Alberto provavelmente não joga. Quer dizer, provavelmente não joga, né? Até contra o Cruzeiro é ameaçado ele não jogar. Tudo bem que o Yuri não vive uma boa fase, porém ele iria ajudar bastante, né? Na Copa do Brasil. Aí agora não sei, né? Porque provavelmente o Dorival vai colocar lá o Guinegão no lugar, né? O garoto começou bem, né? Ele não é tudo isso, mas tem vontade, né? É jovem, provavelmente vai querer mostrar.
E então torcemos aí para o Guinegão representar bem. E quem sabe até deixar o Yuri na reserva, né? Mas o Yuri não tem explicação, né? Não tem explicação. Mas é isso, fiel. As notícias do Corinthians são essas. Muito obrigado por ter assistido até aqui, tá bom? Se inscreve no canal aí. A gente traz notícias do Corinthians todos os dias aí pra vocês, tá bom? E muito obrigado por assistir. Vai, Corinthians!